Saudações! Continuando o estudo do livro The Art of Community, do Spencer McCallum. Nesse capítulo, ele pretende analisar, classificar os tipos de comunidade. Quanto à titularidade das áreas privadas. A titularidade pode ser distribuída quando, dentro de uma comunidade, o título da terra está fracionado entre diversos proprietários. A titularidade pode ser concentrada, como ocorre nas comunidades proprietárias, hotéis, parques temáticos, shopping centers, cidades privadas, onde o título da terra está concentrado, ou pode ser titularidade condominial, que é um misto de titularidade distribuída e titularidade concentrada. Do latim condomínio, com, junto, domínio, poder, comando, ou seja, comando conjunto, poder conjunto. A titularidade das áreas privadas é distribuída. No entanto, as áreas comuns são de titularidade de uma associação dos proprietários. É uma comunidade proprietária limítrofe, beirando a soberania. A linha que a separa da soberania é cruzada quando a associação dos proprietários pode legalmente obrigar ao pagamento de cotas determinadas, através de votação fracionária, ou seja, através de uma votação onde não há uma concordância consensual de todos a respeito de determinada coisa que está sendo votada. Por que o condomínio beira a soberania? Aí, para entender isso, a gente tem que entender qual é a diferença entre Constituição e contrato. Na Constituição, os artigos e incisos podem ser alterados e criados unilateralmente, por meio do sistema político. E não existe autonomia de negociação para a parte afetada, bem como o direito à rescisão. A soberania, o princípio da soberania, é o controle exercido sobre propriedades alheias, de forma não consentida. Já no contrato, as cláusulas, as obrigações mútuas, não podem ser alteradas ou criadas unilateralmente pelo contratado sem anuência expressa do contratante. A negociação pode ser necessária. É o princípio da autonomia da vontade, ou seja, o controle se dá apenas sobre relações proprietárias e consentidas. A convenção do condomínio é uma espécie de constituição. Por meio de votação fracionária, os condôminos podem estabelecer alterações unilaterais na convenção, bem como a cobrança de novas taxas. O residente individual não pode oferecer uma contraproposta, devendo acatar a decisão escolhida por votação. Isso ocorre em razão da relação soberana que surge naturalmente quando há o domínio conjunto, ou seja, o condomínio, de propriedades em uma comunidade. O mesmo princípio organizativo do condomínio ocorre nos Estados nacionais, a soberania. No condomínio, a autodeterminação do contratante individual, o residente, foi substituída pelas deliberações de um quórum, ou seja, pela participação política. Então, o contratante individual, digamos, o residente, ele não tem mais a sua autonomia individual plena. Ela foi substituída pelas deliberações de um quórum. Ter participação política é totalmente diferente de exercer a autodeterminação. Quanto maior a comunidade, mais esta diferença se manifesta. Então, no espectro do condomínio, essa perda é pequena, relativamente. Mas no espectro de uma nação, essa perda de autodeterminação é muito grande. E aí você tem um quadro comparativo, né? No contrato, você tem um contratante e o contratado. Então, vamos dizer, numa comunidade proprietária, você teria o residente e o proprietário. A relação entre os dois é uma relação contratual.
Já no condomínio, quem faz as demandas, ou seja, quem faz o papel do contratante, é o quórum de condôminos. E quem responde a essas demandas são todos e cada um dos condôminos, que faz o papel do contratado. Só que, no caso, não existe um contrato. É uma relação de soberania. É o soberano e o sujeito. Quem demanda é o quórum de condôminos, ele é o órgão capaz de fazer demandas, e o órgão capaz de responder essas demandas são todos e cada um dos condôminos. A mesma coisa no Estado-nação. Quem faz demandas é o sistema político. E quem responde a essas demandas, quem pode satisfazer essas demandas, são todos e cada um dos cidadãos. Uma mesma relação também de soberania. O soberano e o sujeito. Então, na primeira situação, a autodeterminação, né? É uma relação contratual. Ali o residente e o proprietário, né? O contratante e o contratado. Na segunda situação, é uma relação soberana. E não há mais a autodeterminação. Foi substituída pela participação política. Autodeterminação na negociação contratual. Como é que é? Como é que seria a autodeterminação na negociação com um proprietário de uma comunidade privada? O operador de governança, por exemplo, pode fazer uma proposta de alteração contratual. E aí ele oferece essa proposta ao residente. O residente pode aceitar, pode rejeitar ou pode fazer uma contraproposta. Aí o operador de governança, se o residente aceita, fim de papo. Se o residente rejeita, então o operador de governança pode fazer uma nova proposta ou pode encerrar a negociação. Se o residente faz uma contraproposta, o operador de governança pode aceitar ou pode rejeitar. E aí vai para o próximo ciclo. Se o operador de governança faz uma nova proposta, o residente pode aceitar ou rejeitar. Se o operador de governança aceita, fim de papo. Se o operador de governança rejeita, então o residente pode fazer uma contraproposta ou pode encerrar a negociação. Esse ciclo de negociação é característico das relações contratuais. Qual a importância da retenção da titularidade? Bom, então, qual a importância da retenção do título da terra para o sucesso da comunidade? A resposta surge quando se pergunta o que aconteceria se não fosse assim. Então, como seria? Se o proprietário vendesse a titularidade da terra, ao invés do direito a ocupá-la, implicaria que o cancelamento do contrato de governança provocaria situação A ou B. A. Ou haveria o desmembramento do terreno da comunidade. O desmembramento da comunidade resultaria no esfacelamento gradual do empreendimento, à medida que as pessoas fossem rescindindo seus contratos com o tempo. E com esse esfacelamento, levaria a uma progressiva deterioração de valor do empreendimento, como resultado deste não mais estar sujeito à governança privada, mas sim à soberania. Ou então ocorreria a situação B. O proprietário praticaria ele mesmo a soberania. No entanto, a prática da soberania é contrária ao princípio da autodeterminação e, portanto, contrária à relação contratual. Imagine um shopping que fosse integralmente desmembrado entre os lojistas. Então, cada lojista agora é dono da terra do terreno ali onde sua loja está instalada. Nessa situação, a governança da comunidade ocorreria mediante a soberania, seja condominial ou estatal. Ou seja, se o shopping fosse desmembrado entre os lojistas, ou eles
instituiriam um condomínio para cuidar das áreas comuns, ou aquelas áreas comuns seriam administradas, né, pela governança estatal, seriam encampadas pela soberania estatal. Então, imagine o que ocorreria se fosse esse o caso, se a governança estatal assumisse a provisão de bens difusos. Então, imagine a segurança patrimonial como função da polícia, a limpeza como função da companhia de limpeza urbana, os reparos no piso como função da prefeitura, os reparos elétricos como função da companhia de eletricidade, os reparos hidráulicos como função da companhia de saneamento, o urbanismo, paisagismo e zoneamento como função da prefeitura, entre outros. É possível conceber como tal empreendimento sofreria uma degradação progressiva, como razão, né, de não mais estar sujeito à governança privada. A governança seria encampada pelo Estado ou por um condomínio, havendo o princípio da soberania como substituição ao contrato. A importância da retenção do título de propriedade pelo proprietário não significa que o capital social, ou seja, o montante de capital para a abertura do empreendimento, deva ser de propriedade de um só agente. O capital social pode ser constituído mediante a capitalização de uma série de agentes, tal como sócios, no caso de uma sociedade limitada, ou de acionistas, no caso de uma sociedade anônima. Como ocorre em toda empresa, o efetivo controle administrativo compete a um gestor ou a um acionista majoritário. Quanto ao pagamento de aluguel, como é que as comunidades podem ser classificadas? Sem pagamento de aluguel, então os ocupantes das áreas privadas não pagam renda por sua ocupação, mas permanecem ocupantes apenas enquanto o proprietário desejar. Os ocupantes têm um relacionamento adicional com o proprietário, seja um relacionamento como cliente, como empregado, como convidado. E esse relacionamento tem precedência sobre seu status como inquilino. Ocupantes têm um status de convidados e não um direito contratado de ocupar. Essas comunidades são subsidiadas, pois não produzem retorno em si mesmas. No entanto, podem melhorar a rentabilidade de alguma outra atividade que abrigam. Alguns exemplos: funcionários em uma fábrica, clientes em um restaurante. Com o pagamento de aluguel. Ocupantes das áreas privadas pagam renda por sua ocupação. São autossustentáveis financeiramente. Essas comunidades são autossustentáveis financeiramente, são rentáveis em si mesmas. O objetivo é otimizar o aluguel combinado gerado pelos diversos ocupantes da comunidade. O rendimento da comunidade proporciona uma medida quantitativa do seu bom funcionamento. A flexibilidade da administração da comunidade, em virtude do título unitário da terra, e o fato de ser autossustentável em si mesma, em vez de ser um apêndice de outra atividade, dá uma viabilidade a esta espécie de comunidade, que carece em outros tipos. Então, ela é uma comunidade autossustentável, porque nela há o pagamento de renda. Ela não depende, como num restaurante, por exemplo, que depende de outra atividade para que ele se mantenha. O restaurante é uma comunidade subsidiada, porque ele engloba outra atividade econômica que ocorre ali dentro, que é a venda de refeições. E essa venda de refeições que permite o resto das operações do restaurante. Mas quer dizer, vamos dizer, os inquilinos daquela comunidade, temporários, né, que são os clientes,
eles não pagam uma renda por ocupar aquela comunidade. Pelo contrário, eles consomem e, através da atividade de consumir, eles subsidiam a comunidade de outra forma, né? Não com o pagamento de uma renda. Essa comunidade com pagamento de aluguel, ela acomoda em si comunidades subsidiadas, que são parte integral e importante da sociedade, tais como lares e empresas. Ou seja, as comunidades subsidiadas podem acomodar as comunidades com pagamento de aluguel podem acomodar comunidades subsidiadas, tais como casas e empresas. Outras distinções de tamanho. Então, por exemplo, as comunidades recebem diferentes classificações de acordo com critérios gerenciais e operacionais, a depender do tamanho. Então, pousadas, depois, se for maior, já serão hotéis, se forem maiores, já serão resorts. Galerias, se forem maiores, já serão shopping centers. Grau de transitoriedade da população. Há comunidades mais transitórias, como hotéis, teatros, aviões, trens de passageiros. A população é bem transitória. Ou há comunidades menos transitórias, como residências, escritórios, fábricas, onde os residentes, os ocupantes, né, daquelas comunidades, eles são os mesmos durante um tempo maior. Então, numa residência, as pessoas que moram na residência não trocam com tanta frequência. Mesma coisa no escritório e na fábrica. Grau de diversificação. As comunidades especializadas em fazer determinados serviços, como restaurantes e barbearias, e há comunidades multipropósito, como shopping centers, parques temáticos. Aí tem um gráfico que está no próprio livro, que mostra essa classificação das comunidades. As comunidades onde o título da terra está unificado e onde está dividido com pagamento de renda e sem pagamento de renda, subsidiado. Autossustentáveis e subsidiadas, né? E embaixo mostra uma tendência para a especialização através do uso complementar de terra, através do desenvolvimento de unidades planejadas. Então, para o futuro, não se sabe o que vai acontecer, mas a tendência é que vão crescendo as especializações através do uso complementar de terra e com o desenvolvimento de unidades planejadas cada vez mais abrangentes. Bom, pessoal, é isso por esse capítulo. A gente se encontra no próximo. Um abraço.